voz do meu clamor, meu Deus e meu Rei, porque a ti orarei, ouvirás minha voz de manhã, ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti e esperarei. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti e esperarei. Olá, amigas, irmãs, futuras amigas. É uma alegria poder estar aqui e compartilhar com vocês algumas reflexões da minha vida de cristã. Gostaria muito de agradecer o Ministério de Mulheres por esta oportunidade, agradecer a Vera por essa canção maravilhosa, onde ela colocou não somente a voz, mas todo o coração. Fiquei emocionada. E acho que vocês também devem ter ficado, né? Eu vou falar com vocês sobre um tema muito caro para nós, né? Que é sobre a oração. Mas antes, então, vamos orar? Vamos pedir ao nosso Deus para nos guiar, para que Ele esteja conosco. Então, por favor, orem comigo. Querido Deus, amado, santo Deus, muito obrigada por estar aqui, compartilhando a minha fé, compartilhando os frutos, Deus, que o Senhor tem produzido na minha vida. Muito obrigada por cada irmã, Deus, que está aqui ouvindo, que está com fome e sede da palavra do Senhor, que quer ter uma vida transformada pela oração, que quer uma comunhão profunda com o Senhor. Quero orar por cada uma, Deus, cada uma de nós, que o Senhor possa plantar as tuas sementes, né? Plantar a tua palavra, que ela possa cair em solo fértil, crescer, dar muitos frutos para o Senhor, Deus. Obrigada por Jesus, obrigada pelo Espírito Santo que nos ajuda a orar, que intercede por nós. Obrigada, Deus, porque o teu plano é maravilhoso, porque os seus sonhos para nós é de nos fazer o bem, é de prosperidade. Obrigada porque o Senhor é o único Deus, o céu e da terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãs, vamos lá. Meu nome é Lucimar, né? Esqueci de dizer. Meu nome é Lucimar. Eu estou na Igreja de Cristo, fui batizada há 20 anos atrás. E tenho aprendido bastante, gostaria aqui de compartilhar algumas coisas, né? Mas antes eu queria dizer para vocês que a oração é super importante, né? A gente vai crescendo, né, na oração. E eu já participei de vários grupos de oração na igreja, grupos de mães intercessoras. Eu e minhas amigas, irmãs na igreja, tivemos um grupo onde nós orávamos pela nossa fé, pelo nosso crescimento espiritual. Esse grupo durou mais de 10 anos e nós nos encontrávamos frequentemente. Então eu sei que tem aqui algumas das corajosas, né, que participaram desse grupo, que com certeza vão se lembrar e vão se lembrar também do bem que era, né, e do bom que era estarmos unidas em oração. E no último ano eu tive uma oportunidade, juntamente com a Luzia, minha irmã aí, que vai falar daqui a pouquinho, de montarmos um grupo de oração, cujo objetivo era servir a igreja. Era juntar, né, os pedidos de oração da comunidade, dos irmãos e irmãs, e levarmos para Deus em oração através desse grupo. Através de pequenos grupos diários, que todo dia um grupinho estaria orando pelos pedidos de oração da nossa igreja. Isso veio muito de encontro ao meu desejo cada vez maior de servir a Deus, de ser útil para Deus, de usar tudo que eu tenho aprendido com Ele. Tenho aprendido tanto. Eu queria muito ser útil a Deus e nós abraçamos, né,
oportunidade. Hoje esse grupo já tem mais de 40 pessoas, a maioria mulheres, e Deus tem honrado muito esse grupo, tem respondido muito as nossas orações, né? Nesse momento agora de pandemia, tem respondido a momentos muito aflitos, né, de nossos irmãos e de conhecidos nossos também. E eu queria falar um pouco mais desse assunto, né? Nesse nosso grupo de oração, nós levamos muitos pedidos por saúde, por emprego, por batismos, situações que são mais prementes assim, no nosso dia a dia. Mas a oração é mais do que súplicas, né? E é isso que eu queria ir com vocês, refletir com vocês. E eu escolhi um modelo bem perfeito, eu escolhi um modelo de oração que é Jesus Cristo. Né? E assim, Jesus nos ensinou muito sobre oração, ensinou os discípulos, deixou muitos ensinamentos, né, nas escrituras sobre oração. Mas assim, eu queria dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele era homem e também era divino, né? Ele tinha as duas partes. Mas assim, ele, como homem, ele sofreu, ele passou pelos mesmos tipos de sofrimentos que nós passamos, pelas mesmas aflições. Então eu queria que vocês pensassem nele como um modelo viável, porque ele também era homem, ele não era só Deus. Porque às vezes a gente fala, mas Jesus era Deus, ele conseguia. Não, mas Jesus também era homem. Então, vamos concentrar nesse modelo de Jesus. Ele deixou vários modelos, né? A gente conhece o Pai Nosso, que é também sensacional. Mas hoje eu queria me concentrar na oração que Jesus fez a Deus, pouco antes dele ser preso e depois crucificado, para a glória de Deus ressuscitado. Então vamos ler João 17, por favor. Em João 17:1 diz: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique. No versículo 4, ele continua: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então vamos parar aqui para pensar um pouquinho, né? Jesus se dirige a Deus e chama de Pai. E muitas vezes ele chama Deus de Pai. Mas nessa oração, nesse momento, ele vai como um filho, um homem, filho de Deus. E ele vai ao Pai, o seu genitor, aquele que criou a sua vida, que deu, né, a luz a Jesus, de alguma forma. E como que Jesus vai? Ele vai com o coração aberto, né? Ele diz assim, mais ou menos assim, né? Pai, eu já cumpri a minha missão, agora eu quero voltar. Então Jesus vai e fala, expressa o coração dele, é a hora de eu voltar, né? Eu quero voltar, eu quero estar contigo, como eu estava antes, na sua glória, né? Antes de vir a esse mundo. Então eu entendo aqui que Jesus vai e abre o seu coração. E eu acho que eu quero imitar, né? É o que eu tento fazer, imitar o coração de Jesus. Ir para a oração, ir falar com Deus com o coração aberto, desarmado, completamente desnudado, né? Sem resistência, falando das minhas limitações, falando das minhas dificuldades, dos meus pensamentos, muitas vezes ruins, negativos, dos meus sentimentos ruins, negativos, né, da minha dificuldade muitas vezes de perdoar, de aceitar uma injustiça. Então é esse coração que eu acho que Jesus nos ensina, né? E é aí com esse coração aberto, ser transparente, completamente transparente com Deus, levar a luz, né? Que Deus é luz, levar o nosso coração à luz, para que Ele possa transformar. Do contrário, vai ser mais difícil. E nesse processo, quando a gente abre o coração, a gente também abre a nossa compreensão, né? A gente colabora com Deus nessa transformação dos nossos corações. Então, agora vamos ver o versículo
11. Vamos pular para o versículo 11. Então Jesus agora muda um pouco o diálogo. Ele fala: Pai Santo. O que será santo? Porque Jesus chama o Pai agora de santo. Santo é separado, né? Separado, puro, separado do mal, separado na sua glória, no seu poder. Então Deus, eu acho que Jesus vai evocar o poder de Deus agora. Para quê? Ele vai pedir. O que Jesus vai suplicar a Deus? Vamos ler, continuar lendo. O versículo 11, ele fala: Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eles aqui são os discípulos de Jesus, ali. Os 12, né? Os 12 discípulos. E eu vou para ti. Aí e continua: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. No versículo 15 ele continua: Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. No 17 ele fala: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Uau, muitas coisas aqui. Vamos tentar entender. Então Jesus pede proteção para seus discípulos. Proteção. E veja que logo em seguida ele pede por união. Ou seja, essa união dos discípulos seria um mecanismo de proteção. Mas ele também pede proteção para que Deus os proteja do mundo espiritual, da guerra espiritual, né? Do mal espiritual. Para que Deus proteja-os de se desviarem do caminho de Deus. Jesus veio e ensinou a eles por 3 anos, né? Ali, ó, face a face. E agora ele está partindo, está na hora dele partir. E ele pede proteção a Deus. É tão amoroso, né? Tão carinhoso, tão zeloso da parte de Jesus, né? E ele pede proteção aos discípulos para que eles se mantenham unidos, para que eles não se desviem da palavra, não se desviem da verdade. A verdade, qual é a verdade? As coisas que Jesus falou, as coisas que Deus nos diz, mesmo antes de Jesus. Essas verdades estão nas Escrituras, né? E tem mais uma coisa, Jesus fala assim: eu quero que o Senhor o proteja, mas não os tire do mundo, eles vão continuar no mundo. Eu preciso deles no mundo, né? Assim, com as minhas palavras. Eu preciso, porque eu preciso que eles sejam meus testemunhos, minhas testemunhas, né? Eu preciso que eles ensinem mais pessoas sobre o que eu ensinei a eles. E Jesus continua orando. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui, irmãs, veja bem, Jesus está orando por nós, que cremos por causa desses discípulos que espalharam a mensagem, que espalharam, né, o cristianismo, gerações após gerações, e chegou a nós essa mensagem, essa boa nova. E que vai continuar chegando nas próximas gerações, em nossos filhos, netos, bisnetos, né? Que vai continuar até que um dia Jesus vai voltar e vai julgar, né, cada um de nós. Mas não vamos entrar nisso agora. Mas o que eu quero realçar aqui? Esse privilégio que Jesus nos dá, né? Deu aos discípulos e nos dá, de sermos testemunhas dele, de praticarmos, ensinarmos o que ele ensinou. Nós também somos discípulos quando seguimos Jesus, quando temos ele como nosso mestre, né? Então eu acho incrível isso, porque, de novo, ele pede por união. Assim, e a referência dele de união é a união dele com o Pai, né? Que nós sabemos que era íntima, profunda e total. Jesus confiava totalmente no Pai. Isso é a oração de Jesus, e eu acho que essa deve ser também a nossa oração, né? Então, esse é o nosso modelo, vamos ficar com isso em mente. E Jesus nos chama para esse privilégio de testemunhar. Então, aqui é muito nítido
a união, a importância da união, né? Isso nos mostra o quão é importante também esse Ministério de Mulheres, né? Que está tentando encorajar-nos para ficarmos firmes na palavra, firmes no convívio, firmes no relacionamento umas com as outras. Isso faz parte do ensinamento de Jesus, promover a união, né? Eu acho que é fantástico. A igreja também, né? Ela é importante nessa união. O nosso relacionamento diário de irmãs também contribui para essa união. E Jesus pede, né? E Jesus vai dizer, vamos lá, vamos continuar. Exato. Jesus vai dizer que é esse amor, essa união que vai mostrar ao mundo, que vai provar ao mundo que ele veio, que ele foi enviado por Deus e que ele veio a esse mundo. Então, essa é a responsabilidade dos discípulos. Uau! É bastante, né? Levar esse testemunho de Jesus. E ele conta conosco para isso. Isso é formidável, por mais limitadas que somos. Jesus nos chama para testemunhar sobre ele, que ele foi enviado por Deus, né? Que existe uma vida eterna. Estar com Deus é a vida eterna. E no versículo 24, continuando, vamos lá, ele diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então aqui, Jesus está orando pelas nossas almas, não? Quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, onde Jesus está, na eternidade com Deus. A eternidade não é para os nossos corpos mortais, é para nossas almas. Então eu acho isso aqui me encoraja e me enche de gratidão, né, pela oração de Jesus, pela minha alma, pela minha salvação, pela sua salvação, irmão, amiga, mulher. Jesus ora pela nossa salvação. Ele se porta muito. E ele me ensina também aqui a orar pela salvação daqueles que eu amo, dos meus familiares, né? Nesse momento de pandemia, né? Então, a gente às vezes fica com medo, fica pensando, né? Nem todos creem como nós. Então, é uma oportunidade. Jesus chama-nos para sermos testemunhas, para orar pela salvação, né? Das pessoas, daqueles que amamos. Então, ele pode efetuar tanta transformação, muita transformação, tanto em nós quanto naqueles que amamos, né? Então é importante a gente levar essas pessoas na oração e confiar que Deus pode salvá-los, sim. Então, resumindo, até esse momento, até o versículo 24, né? O que eu aprendo como pilar, para ter como pilares na minha oração diária, o meu clamor a Deus, é orar a Deus para estar unida com Cristo, com o Pai e com o Espírito Santo. Estar unida com a minha família de fé, né? Estar unida com o reino espiritual do bem, né? Ser capacitada pelo Espírito Santo, através do seu poder que atua em mim, amar o próximo e ser capaz de orar para a salvação do próximo, seja ele alguém querido ou não, mas que Deus pode me capacitar, pode me transformar a amar todas as pessoas difíceis ou não na minha vida. Então, isso nós somos capacitadas através do Espírito de Cristo em nós. O poder dele atua em nós. Não somos nós, né? É o poder do Espírito Santo em nós. E aqui eu incluo a oração, né, pela salvação daqueles que amamos, especialmente nossos familiares. Que Deus possa nos usar como testemunhas e ferramentas dele. E como filha, eu posso pedir, orar a Deus, eu vou orar a Deus, que Ele me revele seu propósito para a minha vida, né? Jesus tinha um propósito, Ele veio e cumpriu o propósito dele, e falou com Deus: cumpri o meu propósito, agora eu quero voltar. E Deus tem um propósito para cada uma de nós. Uma a gente já falou, nós temos uma missão de testemunhar sobre Jesus, nós temos
o propósito de ter um relacionamento profundo com Deus, de orar a Deus, de levar as pessoas a Deus, de orar por pessoas, né, que estão distantes de Deus, também é um propósito. Então nós podemos acrescentar esse pedido, que Deus revele profundamente ao nosso coração o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Podemos acrescentar todas as nossas necessidades cotidianas, é claro. E vamos nos chegar a Ele com confiança, né? Deus se agrada quando nós chegamos a Ele com fé, com confiança. E até isso a gente pode pedir, que Deus aumente a nossa fé, para que a gente ore com confiança, né? Para que Ele possa efetuar aquilo que Ele quer fazer. E às vezes a gente também não quer orar, né? Às vezes a gente não está bem, muitas coisas negativas acontecendo, mas a gente também pode chegar a Deus e falar: Deus, me ajuda a orar, eu quero orar, põe esse desejo no meu coração para falar com o Senhor, e Ele vai trabalhando. Né? A transformação de Deus é gradual, né? Não é da noite para o dia, mas é gradual. E nesse ministério de oração, eu já tive muitas orações atendidas. Por exemplo, por pessoas com depressão, algumas de meu convívio, outras não, mas que chegou a mim a necessidade, e Deus respondeu muito. E tem diversos outros testemunhos da resposta de Deus. Você também tem, eu tenho certeza que Deus responde às suas orações. Mas nem sempre é na nossa hora. Eu tenho uma oração que eu vou perseverar, como aquela juíza persistente, né, que batia na porta do juiz até que ele a atendeu. Eu tenho uma oração que eu botei na lista, né, com toda humildade, né, e submissão, pedindo ajuda dos irmãos para orar pelo meu filho, pela conversão dele, para que ele enxergue quem é Jesus, e para que ele um dia tenha Jesus como Senhor da vida dele e tenha a vida transformada, né? E essa oração já está há mais de um ano, ela vai continuar. E eu tenho confiança, eu tenho fé que Deus vai fazer. E eu tenho a ajuda dos meus irmãos para orar por mim. Eu acho tão... Mesmo às vezes, né, eu perco a esperança, mas meus irmãos estão orando por mim, por esse propósito, por esse pedido. Isso é muito gratificante, é muito maravilhoso, né? Eu quero agradecer, eu não sei se eu já agradeci, mas eu quero agradecer a cada irmão que faz parte desse ministério, que ora por mim, que ora pelo meu filho, pela minha família. É muito importante para mim. Vamos lá. No versículo, vamos terminar agora com a última fala de Jesus, e onde ele muda de novo a forma que ele chama Deus, a forma que ele evoca Deus. No versículo 25, ele agora vai chamar Deus de Pai Justo. Ele fala: Pai Justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Lembrando aqui, amigas, Jesus ia ser preso daí a pouco, ia passar por diversos sofrimentos, por causa da cruz, não só físicos, espirituais, emocionais, relacionais, né? Ele ia ser abandonado por quase todos os discípulos. E Jesus, diante disso, sabendo disso, ele chama Deus de Pai Justo. Ele está nos ensinando, vamos lembrar, ele é o nosso modelo de oração, tá? Ele chama Deus de Pai Justo. Aqui, para mim, eu preciso me ajoelhar, eu preciso me submeter a Deus, eu preciso pedir a ajuda dele para entender. Entender o quê? Entender um pouco de como Deus age, né? As ações de Deus no mundo. Nós já lemos na Bíblia que Deus é mais misericórdia que justiça, né? Nós já lemos a sabedoria de Deus. Então eu preciso aqui de buscar Deus para me ajudar a confiar completamente na sabedoria dele. E que ele rege o mundo com essa sabedoria e com o amor, que é natural dele, né? Natural dele. Ele rege o mundo com amor e com sabedoria. A justiça dele pode começar aqui, mas pode não terminar aqui. A justiça dele vai até a vida eterna. E eu não sou capaz de entender a justiça de Deus.
né? Existe muito questionamento, né, sobre isso no mundo, sobre a justiça de Deus, que Deus é esse, com tanto sofrimento nesse mundo, né? Mas a gente precisa conhecer melhor esse Deus, conhecer melhor nós mesmos, né? O homem, as ações do homem, e conhecer melhor esse Deus. Jesus conhecia e Jesus confiava, e ele chama Deus de Pai justo, né? Então, não sei o que está acontecendo na sua vida hoje, se você tem dificuldades com isso ou não, né? Eu já tive muita. Eu sempre andei com a minha justiça própria na minha frente, né? Difícil entender a justiça de Deus, difícil aceitar as justiças que eu enxergava. Hoje, graças a Deus, tenho melhorado, tenho amadurecido em diversos sentidos, né? Tanto espiritualmente, quanto fisicamente, emocionalmente. Hoje para mim é mais fácil. Hoje para mim, a minha fé é maior para eu acreditar, né, nesse Deus, no caráter desse Deus, na fidelidade desse Deus e nas ações desse Deus que eu não posso compreender. A Bíblia diz que para Deus 1000 dias é como um ano, um dia é como 1000 anos, né? Então o tempo dele é diferente, a visão dele é diferente, a justiça dele é diferente, os pensamentos dele são diferentes. E a oração me ajuda a confiar completamente nesse Deus. Ele fala comigo através do Espírito Santo. Ele fala com você através do Espírito Santo, através da palavra, através das irmãs, da comunhão, né? Deus fala conosco até através da natureza. Ele está sempre. Ele tem diversos mecanismos de falar conosco. Então, minhas amigas, o que eu queria deixar para vocês: não desistam de orar. Cada dia, por mais difícil que seja para você, não desista de orar, não pare, persevere na oração. Busque ajuda, né, com as suas irmãs, com suas amigas em oração. Orem juntas, liga, né, nesse tempo difícil, liga e ora. Porque Deus é fiel. A oração é algo que Ele acha maravilhoso. Nos dirigirmos a Ele com fé é melhor ainda. Ele vai honrar as nossas orações. Ele vai honrar a nossa vida, a nossa dedicação a Ele, a nossa fé nele. Então vamos nos ajoelhar, né, diariamente e levar as nossas súplicas a Deus. Vamos levar também a nossa gratidão, né, por tudo que Ele já fez, nosso louvor, nosso amor, nossa vida. Vamos nos colocar na mão dele como ferramentas, que ele dirija a nossa vida, que ele transforme as nossas vidas, que possamos fazer as boas obras que ele tem para nós. Isso tudo não tem forma da gente conseguir vitórias, não tem forma de mudarmos, não tem forma de crescermos, não tem forma de termos um relacionamento profundo com Deus se não orarmos. Por isso a oração é tão importante, né? E Jesus deixou pra gente esse legado, esse ensinamento. Eu tenho certeza, né, que Deus, em diversas ocasiões nas Escrituras, Ele vai falar. Ele nos aceita com as nossas limitações e Ele é o único que pode nos transformar. Ele é o único. Não há pessoa que possa nos transformar. Somente Deus pode transformar nossos corações. E Ele tem várias promessas. É tão importante também conhecermos as promessas de Deus e nos agarrarmos a ela. Ele promete que Ele vai nos transformar em um jardim bem regado, em reparadoras de brechas, né? Em transformar o nosso coração de pedra em coração de carne. Ele vai nos transformar em pacificadores, em embaixadores de Cristo. Isso é maravilhoso e isso nós vamos conseguir com uma vida de obediência e de oração a Deus. Então eu quero muito agradecer vocês pela atenção. Talvez eu tenha esquecido de falar alguma coisa, mas assim, acho que falei importante. E se vocês quiserem entrar em contato, conversar mais sobre as Escrituras, sobre oração, sobre o Ministério de Oração que é aberto, qualquer membro da igreja que queira participar. Se você quiser trazer pedidos de oração, fale comigo. Meu e-mail vai estar aí embaixo, é milagreslucimar@hotmail.com.
gmail.com. E você também pode falar com suas amigas, com suas irmãs, né? E buscar esse crescimento. Agora nós vamos ter 3 depoimentos breves, tá? Sobre respostas de oração. Então, primeiro a Luzia vai falar, depois a Nilce e depois a Eliana vai dar o testemunho dela e vai encerrar o nosso tempo. Agradeço muitíssimo a presença de vocês e a atenção novamente. Deus abençoe cada uma de vocês e que vocês continuem com Ele. Obrigada. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do Ministério de Oração, que é um grupo de apoio, e é uma alegria fazer parte desse ministério, que foi dado, inspirado por Deus, através de um casal de irmãos estrangeiros que encorajou a mim e a Lu para termos um ministério de oração na igreja, começando no grupo de solteiros, estendendo a toda a igreja, chamando toda a igreja a fazer parte. E hoje é uma alegria e uma satisfação ver as respostas positivas das nossas orações por essas pessoas, muitas pessoas que não conhecemos, mas que já estão fazendo parte da nossa vida porque elas estão incluídas em nossas orações. Oramos constantemente por essas pessoas, pelos pedidos de oração, e realmente é muito gratificante ver o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. E eu particularmente gostaria de testemunhar 2 acontecimentos marcantes que houve na minha família. A minha mãe tem 84 anos de idade, ela tem diabetes e é hipertensa. E no início do ano ela precisou fazer uma cirurgia para retirada do útero. E nós ficamos muito preocupados na minha família devido à idade dela, às complicações de saúde, mas graças a Deus tudo correu bem. Ela fez a cirurgia e está bem, está tendo uma vida normal, mas logo em seguida veio a pandemia. E aí, mais preocupações. 3 das minhas irmãs trabalham na área da saúde, uma delas mora com a gente aqui e trabalha na UPA, foi contaminada pelo vírus, mas de forma leve. Inclusive, quando ela recebeu o segundo teste, que deu positivo, os 2 deram positivo, sendo que ela recebeu praticamente na mesma data. E quando ela me falou, eu pensei, nossa, ela falou, os 2 testes deram positivos, porém eu já estou com anticorpos. E eu, na mesma hora, falei, Deus nos protegeu. Então, isso me dá muita gratidão, porque eu vejo a bondade e a proteção de Deus. Eu vejo Deus respondendo às nossas orações. E eu gostaria de deixar uma escritura que fala de uma mulher que teve um relacionamento com Deus intenso e uma vida de oração. Ela está no livro de Lucas 2, do 36 ao 37. Ela se chamava Ana, ela era profetisa e viúva. Ela foi casada durante 7 anos e após a morte do marido dela, ela se dedicou à oração, ao jejum e uma vida de adoração a Deus no templo. Ela adorava Deus dia e noite no templo. E a vida dela me inspira. E eu gostaria de encorajar cada uma de nós a permanecer firme na nossa fé e na oração, porque o nosso Deus é bom e Ele está sempre disposto a ouvir as nossas orações. Um grande abraço. Olá, mulheres, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito especial foi para mim receber o convite da Lucimar para compartilhar sobre a minha experiência com a oração. Então eu quero agradecer muito a esse ministério de oração, a igreja como um todo que se mobilizou para orar pela vida do pai da minha filha. Então, em nome da nossa família, em nome da Gabriele especialmente,
que eu quero deixar aqui os nossos agradecimentos. E falando particularmente sobre a minha experiência com Deus na oração, eu quero dizer que um dia eu recebi a ligação da prima dele me dizendo que eu preparasse o coração da Gabriele porque ele estava muito mal. E os médicos disseram que eles já tinham feito de tudo, então que dali para diante seria morte ou vida. Então ela me disse: prepare o coração dela. Eu disse a ela: só termina quando Deus termina. E se ele está respirando, é porque não terminou. Então vamos orar, vamos ter fé e crer em Deus. Ainda que os médicos digam o que disseram. Depois nós desligamos, o telefone. Eu olhei para o relógio, eram 5:50 da tarde. E me veio à mente a escritura em Mateus 17:20, que Jesus diz aos discípulos: se tiverem uma fé do tamanho da semente de uma mostarda, poderão mover o monte de um lado para o outro. E naquele momento eu pensei: eu tenho o mesmo espírito que esses discípulos receberam, dado por Cristo, por Deus. Então eu vou tomar posse desse poder a mim investido e eu vou professar a cura dele. Ele vai levantar daquela cama e vai andar em direção à casa dele, para a família dele. Porque ninguém pode impedir a Deus de fazer aquilo que Ele quer, se essa for a vontade dEle, se Ele decidir ter misericórdia. E eu falei: Deus, eu não quero colocar o Senhor à prova, eu não quero me impor ao Senhor, mas eu tomo posse do poder que o Senhor me deu. E eu creio que ele vai sair daquele hospital em direção à sua casa. E foi incrível porque na tarde seguinte ela me ligou e disse: Nilce, aconteceu um milagre. O Robson está se recuperando. E eu literalmente, coloquei os meus joelhos no chão, levantei as minhas mãos para os céus e dei glórias a Deus por poder ter visto Ele trazer o pai da minha filha da morte para a vida, dar a ele a condição de ser perdoado e de ter uma segunda chance. Então foi muito especial, muito incrível ver o quanto Deus se curva para ouvir as nossas orações com fé, ousadia espiritual, com respeito ao nosso Deus. Então eu quero animá-las, sejamos todas mulheres de oração. Meu muito obrigada, uma boa noite, fiquem com Deus. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: Ó Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondesse dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tivesses prazer em fazer isso. Gente, com essa escritura, eu quero compartilhar com vocês as coisas que Deus tem feito em minha vida através da oração, coisas que são justamente para mim, uma mulher que não é sábia, uma mulher sem instrução, mas Ele tem feito essas coisas para nos alegrar, e Ele se alegra em cuidar de nós.
eu tive a alegria de ter a minha oração respondida. Eu estava passando por um momento de muita angústia, onde eu não me sentia capaz de orar sozinha. Foi quando eu coloquei o meu nome na caixinha de oração da igreja. E foi muito especial, porque Deus me respondeu num prazo de 39 dias. Eu tinha recebido um diagnóstico de lúpus e já tinha passado por outros médicos, estava tomando a medicação e as dores que eu sentia não estava diminuindo, não estava passando. E com o conselho de outras irmãs me indicaram procurar no Pedro Ernesto, porque é um hospital que referência em doenças autoimunes. E eu precisava ter acesso a isso, mas devido à mudança, né, na área da saúde, as consultas lá nessa área do grupo de estudo estão bem restritas. E um dia a Lucimar me ligou e falou assim: Eliana, esteja orando, eu conheço um médico lá no Pedro Ernesto e eu vou estar orando, ele é super requisitado, é difícil encontrar com ele, mas ora com fé, eu vou estar orando aqui também e seja o que Deus quiser. E foi incrível, porque mais tarde ela me ligou, ela falou assim: Eliana, você não vai acreditar, eu acabei de orar e desci a escada, quando eu terminei de descer a escada, eu encontrei com um médico e falei do seu caso para ele, e você tem que comparecer tal dia. Gente, foi a consulta mais incrível da minha vida. Foi um período de 3 horas e foi incrível, né? Ele olhou e foi suspendido a medicação que eu estava tomando, porque ele analisou todos os sintomas que são diversos, inconclusivos para ele naquele momento. Eu fiz outros exames e eu tô tomando outro tipo de medicação e eu tenho melhorado. E outra coisa incrível que eu vivi foi sobre a minha mãe. Foi o meu pedido de oração em relação à minha mãe. Minha mãe deitou um dia e no outro dia ela acordou sem conseguir enxergar. E imagina a angústia, né, de você deitar, você acordar e não enxergar, não saber o que está acontecendo. E foi isso que aconteceu com minha mãe. Minha mãe mora no interior da Bahia, eu moro aqui no Rio. E eu fiquei extremamente aflita, porque eu não estava lá para cuidar dela, não estava perto. E eu precisei me entregar para Deus, confiar que Deus tinha um propósito para aquilo, né? Que eu nem imaginava. E foi incrível, passando o tempo, orando, ela conseguiu fazer uma consulta, ela conseguiu fazer os exames. É super difícil fazer consulta lá, porque tem que ir para a cidade vizinha, ela tem que esperar o pagamento da aposentadoria sair para poder pegar um transporte para ir, para pagar a consulta. Mas Deus foi muito generoso. Eu pedi para que ela não precisasse de cirurgia, mas Deus trabalha de uma forma incrível e nem sempre responde da forma que a gente imagina. Foi preciso minha mãe fazer uma cirurgia, mas o grande milagre foi isso. O médico queria compartilhar o diagnóstico com a colega de trabalho lá na clínica, que ela foi fazer a consulta. Quando ele mostrou os exames da minha mãe e ela examinou a minha mãe e falou: a senhora precisa de uma cirurgia, eu trabalho no hospital de oftalmologia em Salvador, eu tenho 3 vagas, a clínica ganhou 3 vagas para essa cirurgia gratuita e tem uma vaga, a senhora quer? Minha mãe não tinha palavras para falar, mas Deus deu presença de espírito à minha prima e ela falou assim: ela quer sim. E, gente, foi incrível. Minha mãe fez a cirurgia, minha prima foi com ela e eu fiquei em oração. Entreguei o meu coração para Deus e Deus cumpriu a vontade dele, né? Minha mãe hoje está bem, graças
e honra somente para Deus, é uma alegria. Eu quero muito encorajar vocês a não deixarem de orar. E como Cristo fez ao agradecer a Deus por Ele mostrar o seu poder aos que não eram sábios e aos que não eram instruídos, eu quero terminar esse momento com uma oração. Pai eterno, querido Deus, muito obrigada pelo teu poder, por o Senhor trabalhar de forma incrível no invisível. O seu amor, Pai, por nós é infinito, Pai. É tão difícil de entender um amor incondicional, é tão grande. O Senhor nos supre de tal maneira que a gente é preenchida. O sentimento transborda de tanta alegria, o meu sentimento transborda de tanta alegria diante do teu poder. Eu me rendo ao Senhor, porque o Senhor é único. O Senhor tem feito tantas maravilhas na minha vida. Me ajude a nunca esquecer dos teus sinais, Pai. Por favor. Muito obrigada por tudo. Em nome do seu Filho Cristo, que eu te agradeço. Amém. Boa noite, irmãs. Fiquem com Deus.